Fala, Will! Muito bem-vindos a mais uma Cartigo. E a Cartigo ela é um oferecimento dos nossos amigos da onde mesmo, Will? Lion Sound, aí, no bannerzinho. Aí Tudo que sim. vocês precisam na linha de acessórios automotivos, melhorar teu som, película anti-vandalismo, isso, filme, câmera de ré, PPF, tudo isso e mais um pouco é com os nossos amigos da Lion Sound. Mas vamos lá, hoje é um dia da gente falar um pouco de alguns carros até um pouco mais acessíveis, um pouco mais normais, né? Alguns crossovers, alguns SUVs, que eu sei que é um tema que o pessoal gosta. Cara, a Vedette de hoje é um carro até que a gente esperou um pouco para falar, né? Será que ele entrava, não entrava no escopo do APC? Mas eu acho que, dada a genialidade do projeto, por ser um projeto originalmente brasileiro, que vai ser exportado para o mundo, vamos falar do Volkswagen Nivus, a partir de R$ 85 mil. Já tem uns andando aí, você já viu? Tem uns Vi test drive aí. e eu tava muito na dúvida, tipo, com o que ele se adequava na linha de produtos. Eu acho que, bom, cara, ele é uma derivação do que seria o Polo. Eu diria que ele é um Polo crossover. Ou eu tô louco, Will? Eu acho que essa é a ideia. O pessoal fala que esse carro aqui vai substituir o Polo. Aí estão falando que é a própria Tiguan, é tudo Tiguan, T-Cross e o Nivus aí, cara. É uma incerteza futuros hatches no Brasil, viu? Até do novo Golf. Eu sei que tem o novo Golf no poder da Volkswagen do Brasil aí. Mas o que eu ouvi falar é que é uma incerteza de se importarem esses carros, hein? Vamos falar em termos de dimensões. Entre eixos do Nivus, 2,56 m. Ele é 9 centímetros menor do que o T-Cross, certo? O T-Cross é um carro ali do começo dos R$ 100 mil, né? Por que a gente está colocando ele aqui? Cara, eu vi o carro, eu achei o carro de uma felicidade. Que carrinho É bonitinho. bonitinho, tá? Em termos de powertrain, ele utiliza basicamente o equiparador 200 TSI, que é o bom 1.0 turbo, flex com injeção direta de combustível, 128 cavalos no álcool, 115 cavalos na gasolina, com 20,4 kg de torque. Caixa automática de 6 marchas da Aisin. Mas a coisa mais legal é que ele é um projeto desenvolvido brasileiro que vai para o mundo, né? E a parte de ergonomia, de equipamentos, a parte de infotainment do carro, sim, é bem inovadora. Agora a gente tem a Volkswagen Play, ali que é basicamente uma loja de aplicativos que vai te permitir ter integrado ali no teu painel coisas como o Waze, como o Deezer, como o iFood, como até mesmo a Instapar, para você não ter que se preocupar tanto com estacionamento. Uma tela de 10 polegadas, bem interessante. Eu fiquei basicamente bem encantado com o que o carro oferece de maneira geral. O que você achou, Will? Eu vi, então, eu não entrei no carro, mas eu vi alguns rodando já, usando a mesma plataforma que tá aí no grupo Volkswagen, mesmo do novo Golf, que acaba sendo a mesma MQB. O meu maior receio é isso que tá acontecendo, os hatches estão indo embora, infelizmente. Então, assim, eu olho com que eu acho carro bonito, mas eu olho e falei, que droga, essa porcaria vai tirar muito de carro que eu gosto de linha, sabe? Esse estilo de carro. Então, vamos ver. É isso aí, cara, não tem muito o que falar, não. Precisa andar mesmo no carro. Eu não andei no T-Cross ainda, mas Será é que um o carro para pessoal considerar gostaria isso. de ver? Será que vocês que nos assistem gostariam de nos ver andando de Nivus? Será que a gente deveria testar esse carro? Deixa aí nos comentários, a gente quer saber a opinião de vocês, né? Uhum. Mas bom, do Nivus, a gente vai para a Tiguan. Já tem alguns meses que nós vemos comentando que a Tiguan vai ser atualizada. A gente tem informações que a versão de entrada hoje, que se não me engano é a que tem 150 cavalos, a 1.4, ela não vai existir mais, talvez aqui no Brasil, né? E bom, o press release do carro, ele é global. Então a gente não consegue meio que traçar analogia de powertrains, o que vai acontecer efetivamente neste momento. Mas Tiguan agora com uma frente nova, muito mais alinhada, nova identidade visual do grupo, na minha opinião, muito mais moderna, mais agressiva. O carro também ganha um tapa estético na traseira e a grande vedete está nas modificações do interior do carro, um novo cockpit, uma nova central de multimídia, as centrais multimídias designadas MIB3 do grupo Volkswagen Audi que a gente está vendo, uma nova geração, ainda mais capacidade, ainda mais infotainment. Mas por hora é basicamente isso, certo? Para compradores de Tiguan 0 km, atentem-se para a nova Tiguan chegando, facelift.
Então, a questão aí tem duas coisas interessantes. O ponto 4 vai sair de linha porque para não criar concorrência com a categoria abaixo entre T-Cross e Nivus. E tem uma coisa legal que vazou, na verdade, vazou, mas tem foto na rua da Tiguan Coupé. Vai ter tipo no estilo da Cayenne Coupé. Então já tem foto, cara, provavelmente os caras vão trazer isso pro Brasil. Então, cara, tipo, é exatamente a comparação. Tem a Cayenne normal, a Cayenne Coupé, é tipo isso, vai ter a Tiguan normal, você vai ver a Tiguan Coupé, mesmo caimento, mesma coisa assim. E bom, já que falamos da Tiguan, vamos falar agora da Q5. Q5 que é um carro que tem sido muito bem vendido aqui no Brasil, tem sido um sucesso de vendas, um carro num preço bem interessante nas suas versões comparativamente aos concorrentes. É uma nova frente muito mais parecida com a linguagem do novo Q3, que foi a linguagem inaugurada pelo e-tron e, consequentemente, até mesmo pelo Q8. Você tem um novo conjunto ótico traseiro, com, acho que se não me engano, a primeira vez que a Audi utiliza o OLED digital ali, né? Você viu que tem um negócio estranho nesse carro? É um opcional muito bizarro. Eu vi no vídeo do AutoGefu que atrás ele tem algo parecido que veio, tinha na série 7, tinha na S também. Você tá parado, o carro tem. Aí tá com a luz de freio acesa atrás, beleza. Se você chegar próximo do carro, a pé, um carro, ele acende um segundo LED. Aí você fala que estranho, pra tipo avisar, ô, tá muito perto, sai, 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 sabe? Tipo, é muito estranho esse opcional. O que eu posso falar da Q5, na verdade não é Q5, é esse Q5 que a gente andou, que realmente foi uma grata surpresa, assim, sabe? Então, vamos esperar a nova até, futura SQ5. Gostei muito desse carro aqui. E, bom, seguindo os planos que nós ouvíamos, a gente ouviu no Salão de Paris da BMW, que eles iam lançar até 5 modelos elétricos até 2022 ou 2023, né, Uhum, Will? E, uhum, bom, o exatamente. primeiro SUV deles está sendo lançado, é o iX3, a linha i da BMW, é a designação reservada para os modelos elétricos da montadora. E, cara, falar de BMW nesse grande esquema das coisas é muito interessante porque a montadora ela investiu muito nas próprias tecnologias dela. Em suma, ela não foi atrás do mercado do que já existia em termos de motores elétricos, do que existia em termos de estações de carga. Ela criou muito, ela está muito na vanguarda de ter sua própria tecnologia, até mesmo para ela não ter uma dependência de terceiros no futuro e, quem sabe, ela mesma licenciar ou fornecer a tecnologia para outras montadoras, tá? Mas o primeiro SUV é concorrente direto do EQC da Mercedes-Benz. O sistema elétrico desse carro rende 286 HPs e 41 kg de torque. E, bom, oferece autonomia de até 460 km, dependendo do critério que você utilizar lá de homologação do veículo, tá? O motor, como eu disse para vocês, é completamente desenvolvido dentro da casa, né? Se não me engano, a iX3 ela tem um único motor elétrico mesmo, que vai movimentar as rodas traseiras do carro. Outras versões do iX3 serão lançadas muito em breve com capacidade de tração integral, né? E, bom, a história é o seguinte, as pessoas sempre perguntam, tá, mas como é que é a vida, como é que funciona isso, como é que é a estação de carga, como é que não é? A BMW Lane, ela vende, quando você compra um carro desse perfil, Postinho. a estação de carregamento, você pode instalar isso na sua casa. E, bom, se você tiver essa estação instalada na sua garagem, até 7 horas e meia você carrega completamente o carro. E se você encontrar uma estação de carga rápida, em coisa de meia hora você consegue ter 80% de carga. A questão que eu tenho mais ouvido de todas as pessoas que me perguntam, me procuram sobre isso, e até o André andou mostrando lá um amigo dele que fez uma viagem para o sul com uma XC, acho que foi uma XC60 híbrida, né? Das estações de carregamento. Cara, o problema, para quem vai usar esse carro, com certeza de para onde está indo e de onde está voltando, não é um estresse. Círculo urbano vai ser perfeito. A grande questão é, pô, toda a praticidade de um iX3 desse, entendeu? Aqui no Brasil, para onde você vai? Será que você consegue carregar o carro direito? Imagina, vou para Campos do Jordão no final de semana, me hospedei no hotel, cheguei lá com o meu carro, descobri que o hotel não tem uma tomada aterrada que me permita carregá-lo, entendeu? Ou até mesmo que o hotel não permita o carregamento porque não vai deixar gastar essa energia toda, né? Mas são essas questões, acho que o problema dos elétricos, na minha humilde opinião, aqui no Brasil ainda é o logístico, ao passo que lá no primeiro mundo, na terra do tio Sam, na Europa, já está muito mais maduro nesse aspecto, né?
Precisa ter algumas ações aí. Tem a Porsche faz, a BMW também, às vezes alguns shoppings aqui em São Paulo, alguns estabelecimentos, né? Colocar a tomadinha deles. Primeiro a tomada tem que ser padrão, né? Porque tem postinho que eu falo, postinho de abastecimento que não é padrão, né? Ó, curiosidades desse carro, tá? Então, hoje a BMW oferece esse carro em 4 powertrains, né? Então você tem gasolina, diesel, híbrido e agora elétrico. Você está acostumado com os concorrentes oferecer, por exemplo, a Mercedes, como o Corne falou, na EQC, você tem a Audi, o e-tron, e você tem tipo a Jaguar, o I-Pace. Só que esses três carros, não existe a versão a combustão deles. A BMW aproveitou, usou o mesmo carro para produzir. Então você tem 4 alternativas. Qual que é a questão que eu estava lendo sobre essa iX3, né, que eles estão chamando? Por ser um carro elétrico, você tem outras variáveis que são diferentes do combustão. Então, qual é a questão do carro a combustão? Lá na frente você tem um motor a combustão, você tem vários filtros, várias questões, refrigeramento grande, porque você precisa de refrigeração num carro desse, né? Aí no carro elétrico o que acontece? Que eu estava lendo, é totalmente diferente. Então, o peso não está tanto no eixo dianteiro. Para onde que vai? Para baixo do carro. Então eu vi que o centro de gravidade desse carro ele abaixa 7,5 centímetros, tá? E você automaticamente você muda toda a dinâmica do carro. Eu estava vendo de uma maneira que os carros falam, por esse centro de gravidade está bem mais baixo, de dinâmica, eu não estou falando performance, de dinâmica é equiparável a um M Performance. Então nesse caso a uma X3M, tá? Pela dinâmica do chassi. Então assim, é interessante o carro, tenho curiosidade porque, pra falar a verdade, eu não lembro, como eu falei, eu não lembro nenhum outro carro que a montadora... Então, você tem... Que powertrain você quer? Porque assim, você tem óbvio, você tem o compartilhamento da EQC com a Mercedes lá, a GLE, GLC, a Jaguar com E-Pace, F-Pace e tal. Mas isso é a primeira montadora que eu vejo que eu tô lembrado, assim, que tem o powertrain elétrico no mesmo carro. Então você vê que eles mexem até na aerodinâmica, você não precisa ter aqueles kidney grills totalmente abertos. Então eles mexem, falam que a eficiência até de arrasto do carro melhorou em 5%. Cara, interessante, eu gostaria de andar para ver a diferença do uma X3 pelo dinamismo do chassi, né? Possivelmente veremos isso num futuro muito breve aqui no APC. Bom, por último, Mini Countryman, o SUV do Mini, carro que nós já gravamos ano passado, na versão plug-in hybrid, brilhante, um baita automóvel, né, Will? Sim, eu gosto bastante. Então, a gente adorou o carro, mas, bom, temos uma atualização do Mini SUV, né? É um facelift, né? Você vê a adoção do novo conjunto óptico traseiro, lá com a bandeira da Inglaterra, uma lente de farol diferenciada, as grandes modificações efetivamente no interior desse veículo. Agora, a versão tração integral, o famoso All-4, é disponível em todas as versões. Em termos de motorização, nós temos 3 a gasolina, 3 a diesel, que esquece para o Brasil, e uma plug-in hybrid, né? Em termos de motor mesmo, ali debaixo do capô, a gente vai ter desde o 1.5 3 cilindros até as versões do B48 2.0 4 cilindros turbinado, compartilhados com nossos amigos da BMW, né? O plug-in hybrid continua sendo 3 cilindros, né, a versão 1.5, mais o conjunto elétrico, apenas All-4, justamente por como ele funciona, né? E aí começa a salada de câmbios pro Mini, né? Você tem 3 opções de câmbio conforme a versão. Na entrada você tem um Steptronic de 6 marchas automaticão. Aí nas versões mais top, especialmente as diesel e as versões a All-4 híbrida, você tem o Step 8. E para quem quer um pouco mais de pimenta, algumas das versões podem oferecer um dupla embreagem de 7 marchas, né, Will? Então, esse carro, cara, é assim, vou dar a minha opinião, ele é um pouco complicado. Esse carro ele tá com o complexo do A4. É a terceira cara dele em 4 anos. O que você vê, e recentemente eu vi andando na Avenida Europa, aí eu falei, é o novo? Aí eu fiquei olhando, eu falei, cara, eu acho que não é o novo. E tinha acabado de chegar no Brasil, hein? Fui pesquisar, não é o novo. O que acontece? O Countryman 2020 é diferente do 2021. Então, infelizmente, o que a gente está vendo aqui é um modelo anterior. Então, até eu fui procurar atrás algumas coisas, 2 curiosidades, né? Por que o carro... Porque hoje é um Mini, mas não é exatamente um Mini, que o pessoal fala que os carros estão crescendo. Até eu vi alguma coisa que aquele nova geração da BMW, lá naquele primeiro Mini Supercharger, o R50, né, que eles chamavam.
Por que mudou daquilo para esse atual? Eu descobri que é simplesmente legislação. O jeito do crash test do carro da posição que se você for, não vai acontecer, espero que não, mas pegar um pedestre, bater a cabeça, você mata a pessoa naquele mini R50. Então, eles foram mudando a proporção do carro. Você não pode ter um carro tão pequeno hoje, né? E nesse meio tempo, Corne, eu acabei pegando hoje, por acaso, a minha, não só isso, ela anunciou a versão JCW desse carro 2021, tá? Então, o que eu vi rodando foi a JCW 2020. Até eu peguei aqui, ó, 2.0 Turbo Steptronic de 8 marchas, 306 cavalos e 0 a 100 em 5.1. De todas as versões dessa, cara, a híbrida eu acho inacreditável. Você tem que reaprender, o que eu falo para todo mundo, a usar um carro híbrido ou elétrico. Mas quando você aprende, cara, o seu consumo fica inacreditável. É um sonho, assim, ter um carro híbrido assim pro dia a dia. O carro é muito bom mesmo. E eu gosto do Countryman, principalmente essa última geração. A primeira eu andei outro dia, eu falei, meu, que carrinho duro. Mas, meus amigos, a gente gostaria de agradecer a vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, conheceram o canal, inscreva-se, ative a notificação na sineta. Pequeno gesto, mas que faz uma diferença enorme para todos nós. E, bom, nesta tela final, vocês podem ver as 2 últimas artigos que nós fizemos aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.